Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões, o melhor e maior podcast sobre cultura chinesa. Maior? Cultura oriental. De acordo com o nosso convidado, é o único que tem, então eu estou considerando aí que é o maior, né? Se só tem a gente... Então já que é o único, a gente tem que receber, né? Vamos, galera, vamos fazer um Pix aí, pô. Faz Vamos o ajudar. Pix, faz o Pix. Não, a gente sabe que tem outros canais, por exemplo, Kung Fu em Foco. Tem esse canal também no YouTube. Tem Vida Kung Fu também. Tem a Budô TV. Tem a Budô TV também, Budô que TV. tem uma abrangência diferente. E sempre participando aí Mas eu também acho nos que comentários. nesse formato que a gente faz ao vivo assim, presencial, com o convidado, eu acho que é o... E com âncora, direto de único. Alagoas. Com um âncora belo e formoso e garboso como esse que vos fala, é o único. Tá bom? Muito bom. E hoje o Rômulo tá de volta, hein? Vocês viram que teve um Olá. episódio aí que ele não participou porque ele estava De férias. em Alfenas, mas hoje ele voltou. Quem não sabe onde é Alfenas é Minas Gerais, tá bom? Vai lá, Rômulo. Recadinhos do coração, perdão, Chifu. É isso, né? Com tudo isso, só curtam esse vídeo. Curtam todos os vídeos que vocês quiserem. Se puder curtir os outros que você não viu, também curte. Uma coisa, eu andei olhando lá, a gente tem 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, pelo amor de Deus, se inscreve. Você não precisa assistir os outros. Se inscreve para ajudar o canal. Se inscreva. E comente. Procura a gente no Spotify, no Android Podcasts, no Apple Podcasts, no Castbox, onde você quiser. Fala aí se quiser em outro lugar. O que mais? Tá o nosso Pix, a gente já falou. Acho que é isso. Curtir, compartilhar e sigam dando sugestões de convidados, tá bom? Sigam, que a gente tá de olho aí. Nosso time aqui de relacionamento com você, audiência, tá antenado. Uma equipe aí composta por 3 pessoas, tá antenada Isso. a tudo que vocês estão escrevendo, certo? Certíssimo. O nosso convidado de hoje já esteve no podcast, no episódio de número 31. 31, ou seja, lá bem no início. Primórdios. No comecinho. Primórdios. Bem nos primórdios, onde essa barba aqui era outra aqui, ó, tá vendo aqui do meu lado? Era um barbudo também, mas era o Igor. Não é isso, Márcio? Exatamente. Um dos... Mais de... Igão do Moto Mato. Igão do modo mato, exatamente. Se a gente já passou dos 150, então imagina quanto tempo faz. Faz bastante tempo, hein? A gente já até aprendeu a falar que lidar com as câmeras, né? É. Ou não. Bom, se você não conhece o convidado, eu vou ler aqui uma breve biografia. Chifu Luiz Melo pratica Kung Fu há 30 anos e domina os estilos de Wing Chun, Hung Kar, Louva-a-Deus, além de China, Suai Jiao, Sandá e Hard Qigong. É estudante de budismo, taoísmo, I Ching, medicina chinesa, caligrafia e também cerimônia do chá. Além disso, estuda também música e pensamento chinês clássico. Presidente, fundador, instrutor-chefe e curador do Templo Lohan, que fica aqui no bairro da Liberdade. O Templo Lohan se tornou uma grande instituição promotora aí dos grandes festivais ligados à cultura chinesa. Então, além do Ano Novo Chinês, tem outros festivais que já entraram para a agenda da cidade de São Paulo, não é isso, Chifu? Sim, esse é o meu objetivo, né? Maravilha. Podemos falar mais sobre isso depois. Isso aí. É aprendiz do Sifu Ted Lai e também do venerável mestre Shi Dayan. E o Chifu Luiz Melo se tornou 32ª geração de discípulos formais desse mestre, conectado ao templo Shaolin de Songshan. Inclusive, nós, Rômulo e eu, estivemos no templo Shaolin recentemente e fizemos uma live com a participação. Falamos ao vivo. Exatamente. Então, acho que vai ser legal a gente falar um pouco do que a gente viu. E o Márcio já foi também para Shaolin, já fomos juntos também. O Chifu também é vice-presidente da Latino America Shaolin Association e tem como líder o Abade Xiongxin. Muito bem-vindo, Chifu Luiz Melo, aos novos estúdios. Só para avisar, a live com o professor Luiz Melo, o Chifu Luiz Melo, tá lá no nosso Instagram, então procure lá, aproveite e já curta lá o nosso Instagram.
E tem um episódio sobre o Templo Shaolin. Tem 2 episódios sobre o Templo Shaolin. Um sobre o templo, um sobre a caverna de Tamo, Bodhidharma. Eu tenho que achar aqui o número. Mas já você acha aí. Shifu, deixa eu te perguntar uma coisa aqui antes da gente entrar no tema foco, no tema Templo Shaolin e tudo mais. Pelo que eu sei um pouco da sua história, você teve uma primeira academia na Zona Leste de São Paulo. Sim. Para quem não conhece, Zona Leste de São Paulo é um dos grandes, enfim, acho que foi São Mateus? Quase São Miguel. São Mateus, né? Lá na divisa de São Mateus. Divisa de São Mateus. É muito grande, assim, a população nessa região é muito, muito grande. Bom, São Paulo, a cidade, tem uma população gigantesca. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa tua primeira escola, quantos anos você tinha e qual foi o grande mobilizador para você montar uma escola de Kung Fu na Zona Leste de São Paulo. Bom, nessa época eu era ilustrador, desenhista, e eu não tinha ideia de que eu fosse trabalhar com artes marciais, Kung Fu. E então precisava de um espaço para treinar, um espaço que fosse agradável, né? Fosse assim rústico, que unisse meus amigos. Então eu montei esse espaço. Mas você, nessa época, então, você já era instrutor, já era um praticante? Eu era, assim, eu treinava desde criança. Inclusive, eu que mandei o resumo aí, eu falei 30 anos, né? Mas é uns 40 anos. Já escrevi errado. 30 anos e tem o Lohane que vem. Ah, então já faz 40 anos aí de... Acho 39, comecei com 11 anos, né? Uhum. Apesar de que isso é irrelevante, tem aquela frase do Bruce Lee: não cometa o erro do aprendiz que diz que tem 20 anos de experiência, mas apenas é o primeiro ano repetido 20 vezes. Caramba, hein? Pra dar pra então, fritar essa anos frase. não significa nada. Mas é assim, a biografia é isso, né? 40 anos aproximadamente. Então eu queria um espaço. Então eu já era do Wing Chun, já tinha treinado, já era do Muay Thai, foi um dos primeiros do Brasil. E que ano que era isso, professor? Da primeira escola, dessa escola 95. Na 1995. E oficialmente, nessa época, eu estava me formando em Garra de Águia, né? Garra de Águia vinculado, né, ao mestre Lee? Mestre Lee Winkei, que era o Francisco Nobre. Francisco Nobre, sim. Eu tava, na época tinha aquelas faixas, né, diferentes das de hoje. Mudou muitas vezes isso. Então eu me tornei, eu falei, você pode montar a sua escola. Eu montei a minha escola. Era muito simples. Mas aí eu vi que eu podia receber por isso, né? Uhum. E eu precisava de um local onde eu podia usar todas as minhas habilidades numa coisa só. Artes, grafismo, né? Artes plásticas, música, sem exercício físico, né? Sem ficar numa coisa só. E eu vi que o Kung Fu era isso. E quando você montou, então você não tinha essa percepção de um ganho comercial? Não. Você montou pensando mais em você? Kung Fu para mim sempre foi uma religião, uma prática assim que eu fazia para mim. Nunca, a minha experiência comercial com Kung Fu também foi muito rápida. Eu não frequentei muitos anos as academias padrão, né? Ficou lá tantos anos, aí fui galgando faixas. Eu fiquei pouco tempo nisso. Eu treinava, eu praticava, né, os estilos. E treinava muito num parque que tinha na Zona Leste. Lá juntava todos os... Que parque que era? Chama Parque Piqueri. Piqueri. E o treino era pesado, né? Apesar de que eu também eu treinei 4 anos no Muay Thai, né? Mas também nunca nem fiz exames nessa época aí. Mas as suas aulas, então, eram um mix? Tinha uma fusão entre o Wing Chun, Garra de Águia e Muay Thai? Ou você separava? Quando você ia dar aula para os teus alunos, essa turma que começou a treinar com você na Zona Leste? Pergunta. Porque, assim, oficialmente era a Garra de Águia. Então eu fazia todo o cronograma do Garra de Águia, né? Fazia... A base era Garra de Águia. O fundamento. Só que aí, por exemplo, você vai fazer, na época chama Sanshou, né? Então você fazia ali, eu fazia o Sanshou, mas eu fazia a minha experiência de Muay Thai, né? Que era uma... Inclusive meus amigos do Muay Thai na época, eles me criticaram muito, né? Por quê? Porque eles achavam que era decair. Né? Era decair. Kung Fu, ok. O nível Entendi. técnico.
Entendi. Né? O treinamento profissional era, né? Do Muay Thai, né? Mas eu tinha uma paixão pelo Kung Fu. Assim, do Muay Thai eu vi o Vanderlei Silva, eu vi o Pelé, sabe? Tudo lutando assim na minha frente. Então, se eu tivesse... Início de carreira também. Tudo início. Lutaram assim com a gente. E se eu tivesse nisso, talvez eu estava um pouco melhor economicamente, né? Mas é a paixão pelo Kung Fu. Entendi. Eu achava o Kung Fu mais interessante. Não parei de treinar, né? Na época, o Muay Thai. Mas a cronologia ali do técnica era o Garra de Águia. Até então, né? Mas a primeira escola se chamava o Pequeno Lohan. Pequeno Lohan. Pequeno Lohan. Essa lá de São Mateus. Foi um amigo meu que deu esse nome. Que legal. E quanto tempo você ficou com essa escola lá em São Mateus? Foi de 95 até 98. Muito aluno? Pouco? Médio? Tudo relativo. Pra mim tava bom, né? Era 3, 4 horas de aula. Nem olhava horários. Só treinava com o pessoal. É muito amador, né? Eu brinco que a gente tinha um tempo que hoje a gente não tem mais. Então, é impressionante. Então, tinha gente. Tinha bom. E o treino pegado, treino... Repetições, né? Treino pesado, treino de... Tudo que o Kung Fu envolve, né? Aquelas coisas todas. Eu era livre, né? Às vezes eu me sinto mais livre nessa época do que hoje. Interessante essa afirmação. E você sabe dizer por quê? O que mudou? Porque não tinha objetivos fixos. Objetivo por parte do aluno Essas coisas de examinações, viagens. Ah, entendi. Campeonato. Era meio que o treino pelo treino, sem... Pra mim, a prática do taoísmo, do budismo mais puro, né? Fazer por fazer. Pra mim, era bem feliz nessa época. Eu não sabia, né? Todos nós éramos felizes e não sabíamos. Tinha exame, né, professor? Tinha exame nessa época. Tinha exame, mas eu não levava meus alunos. Entendi. Levei poucos alunos para exame nessa época. Eu achava que eles tinham que praticar mais. Mas aí você não tinha pressão do professor? O Francisco era bem aberto, né? Tranquilo em relação a isso. Ele não exigia essas coisas. Eu levei alunos para fazer, mas não era aquele negócio, né? Não era assim, concluiu, já faz. Já faz. Como hoje a gente vê, né? Não. Entendi. Mas nisso aí eu tive tempo para poder entender outras coisas, né? Paralelamente a essa escola, eu pratiquei no Templo Zulai, com a minha mestra, Sinceridade. Então a escola lá desde o início ele já tinha elementos budistas. Logo quando eu inaugurei ela já tinha um Buda, que ela dava de presente, né? Então eu fui colocando esses elementos, já acendi incenso. Mas já nesse período, 95? Eu comecei a divulgar. O Templo Zulai, eu frequentava antes disso, né? E então... Mas já essa versão que a gente conhece? Não, era bem pequenininho. Era pequeno, né? Ok. Tá. Era então eu tinha esses elementos. Eu podia ensinar a meditação budista, né? E é muito interessante, porque foi ali que eu percebi que ali, naquele bairro, eu não podia continuar, né? Porque você estava lá meditando, aí lá fora estava tendo um axé, né? Aí tocando um axé, assim. Aí de repente você tá lá acendendo incenso e entra uma fumaça, assim, né? Mas a fumaça do cara acendendo o carvão, né? É muito curioso isso. Eu falei, assim, não é um clima zen, né? Eu falei, vou ter que trocar, vou ter que sair daqui. E eu nem pagava aluguel, né? Também. Mas ao mesmo tempo é um jeito interessante de praticar o zen, né? Quando a gente fala assim, aqui mesmo, né? A aula de Tai Chi é aqui embaixo, nessa sala que é bem perto da entrada. Então, geralmente, a gente vai fazer, sei lá... Aí tem uns barulhos. Tem o trânsito, aí passa alguém gritando, aí passa alguém... o caminhão de lixo aí na frente. Putz, passa o caminhão de lixo, aí então tem o caminhão que vai consertar a rua aí com a britadeira e tal. Então, essas intervenções todas podem levar a nossa mente para muitos lugares, né? E fazer a gente se desconectar ali do
do que a gente está fazendo. É. Ao mesmo tempo, é um desafio também, né? É um jeito também de você praticar o Nessa Zen. época foi onde eu mais aprendi. É. Né? Não aprendi as teorias, mas eu aprendi a aplicar elas. Porque eu sempre fui um estudioso, leio muito, né? Estudo bem, então é muito fácil ler. O problema é você aplicar. Sim. Então eu tinha que pegar eu morava no Tatuapé, não morava no São Mateus. Então eu tinha que pegar um ônibus, né, elétrico, ou então pegar um que passava por toda a avenida, esqueci o nome ali do shopping. Anália... Aricanduva. Não é pesado, né? É ali que eu comecei a ver algumas coisas, né, que começou a mudar minha cabeça, né? Não tecnicamente, porque eu já treinava há muitos anos. Mas mudou a cabeça do cérebro, mudou. Que é na época a gente tinha a única loja, era a Jug, né? Vendia equipamentos. E eles compravam as armas nos Estados Unidos, não tinha Essa livre conexão com a comércio China, ainda. aham. Né? Era fechado, quase como está acontecendo agora. Então, tinha que comprar nos Estados Unidos. Então, imagine, você comprava lá mais caro e ainda tinha que ganhar dinheiro aqui. Era muito caro. Aí eu me lembro que eu comprei um Pudal, o primeiro Pudal que eu comprei na minha vida. Tenho até hoje. Na época eu paguei R$200, imagina. 96. Até hoje eu tenho um Quantal e acho que um Pudal também que eu comprei. Dessa mesma época. Caríssimo, caríssimo. Nossa. Aí eu tava voltando lá da Jugit, pegava esse ônibus ali na Radial, né? Que era na Penha. Aí eu vi um monte de mano assim dentro do ônibus, falou assim, era uma quarta-feira. Falou, ó, quinta-feira agora, ó, Catinguelê, hein? Vamos. E eu lá me esforçando, juntando dinheiro. Eu falei, peraí, cara. Pra você ir no Catinguelê? Não, juntando dinheiro pra comprar o Pudal. Pô, achei que você tava juntando Assisti o dinheiro pra ir Catinguelê. assistir o Catinguelê. Essa foi boa. Não, eu fiquei puto. Eu falei, peraí, eu tô trabalhando pra caramba, o cara tá lá se divertindo. Né? E depois ele veio falar que ele não tem condições, né? Aí eu falei, peraí. Aí um belo dia eu cheguei na minha escola que eu pintei não com tinta acrílica, né? Ou então aquela latex, eu pintei com cal. A primeira pintura que eu fiz. Aí eu cheguei lá, tava pichado. Eu falei, peraí, cara. Fora ou dentro? Fora. Peraí, cara. Esse cara aí... Eu nunca tinha pensado nisso, né? Era muito... Peraí, esse cara aqui é um vagabundo. Que assim, ele tá me destruindo o meu trabalho. Nesse dia, nessa época, eu tive um insight. Falou, não tem vitimismo não comigo. Nessa época, muitas coisas mudaram na minha cabeça. Né? Tanto, assim, sobre a vida, sobre instituições. Aí, eu juntei dinheiro. E na época não tinha essa tecnologia, né? Imprimir colorido na lona. Isso é um privilégio que a gente tem hoje, né? Ou você tinha aquelas chapas de zinco que o cara tinha que pintar à mão, né? Eu tinha umas faixas de tecido também, Sim. me lembro de umas de tecido. Tinha que esticar, se você fosse caprichoso. Mas eu não, eu sempre gostei do que é bonito. Então eu fiz a estrutura, eu paguei, o cara fez. Aí ele colocou lá a estrutura, né? Kung Fu Shaolin. Mesmo ensinando Garra de Ar, eu pus Kung Fu Shaolin, né? Aí tinha aquele para o bem do corpo, da mente, aqueles clichês, né? Dos anos 90. Mente, corpo, O espírito. número, nem telefone eu tinha. E tava lá, na época era o símbolo da União Garra de Águia, aquela águia, né? E ele fez bonito, lá bonitão, eu tive um orgulho. Eu mostrei assim, eu falei, nossa, que bonito. Mas aí foi o cara lá, meu. Foi um professor lá e falou, isso aí, esse símbolo aí fora. Eu falei, eu sou do Garra de Águia, eu tô abrindo minha nova escola aqui, já faz quase um ano que eu tô aqui. Ele falou, não, mas a Zona Leste é minha. A Zona Leste é minha. A Zona Leste... Era um professor de Kung Fu. E não era do mesmo isso estilo é que mais você. engraçado, se fosse algum mafioso eu ainda respeitaria, né? Mas é só um professor de Kung Fu. Aí ele entrou lá e falou, não, essa Zona Leste é minha, você não pode... Você tá Mas ele pagando... entrou na academia? Entrou, era aberto, né? E não era da Garra de Águia. Era. Ah, ele era da Garra de Águia também. Era. Ih, rapaz, será que a gente vai ter nomes, Márcio Augusto? Tá nativo ainda, professor? Esse professor? Não, mas assim, isso não me assim, não é uma culpa dele, né? Eu acho que as pessoas eram assim nessa época porque foram ensinados a ser assim.
ou foram permitidos. Permitidos é bom. Ensinados. Se você permite, você está ensinando. Né? Você não pode se desresponsabilizar, né? É assim que o Kung Fu ensina a gente. Se alguém faz alguma coisa errada aqui dentro e você não corrige, você está Sendo instruindo ela, condizente, fala, sim, tá sim. correto o que você está fazendo. Aí ele falou, não, mas você tem que pagar a anualidade, né? Eu falei, não, eu vou pagar tudo, eu acabei de abrir. Né? Não, mas se você não pagar, você tem que apagar. Né? Então, essas coisas me fizeram... Pouco tempo depois eu caí fora. Fechou a escola e Não, saiu do... fechei nada. Eu só mudei o logo. Entendi. Não na hora, porque ele mandou, mas porque eu fui frustrado pela organização das coisas. Né? Porque eu pensei assim, né? Minha família, meu pai, tudo militar, né? Aí perguntou assim, meu pai, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a sua academia? Eu falei, Eu vou botar uma bomba lá, talvez. Porque você tava usando o logo, né? então, chega a ser meio cômico, né? Mas eu fiquei frustrado em que o ambiente era assim, né? O ambiente era assim. Um ambiente estranho, né? E Se você fosse a não- máfia italiana, eu até aceitaria. Não, tudo bem, eu pago... Não, se fosse Eu o do... pago a proteção. Se fosse o dono da boca lá... Tudo entendeu? bem, não tem nem conversa. Mas você sabe que agora você tá falando Você uma coisa? resolve. Tinha uma coisa meio hostil mesmo, sabia? Era. Porque quando eu fui abrir minha primeira escola, não foi dessa maneira, mas eu senti uma coisa tipo assim: ixi, será que agora eu vou ter que pagar muito para poder usar o símbolo da minha família? De É da Kung sua Fu? tradição, né? Então, agora que tá falando. Absurdo. Acho que talvez tinha mesmo uma coisa meio, né? Era meio hostil assim de você saber, tipo, o Gil, mas você tá nesse bairro aqui, já tem ele aqui, por que você tá aqui? Não, mas essa abordagem, a Zona Leste é minha. Sim, lógico, lógico. Essa... Sensacional. Dá. Para vocês que não são de São Paulo, que a Meu, Zona é Leste... o maior bairro. O A maior, maior bairro zona. da Nossa. América Latina, talvez. A maior zona da América Latina. É bairro. É zona. A Zona Leste é minha. Não, mas eu fico... Faltava cruzar o bracinho. É, tipo, não saio daqui, entendeu? Mas eu fico pensando também, professor... É o Z-Smile. Filme de Kung Fu, Eu né? fico pensando também no apoio que você teve ou não teve. Zero. Pois é, porque Zero, na época você falou que treinava com o mestre Francisco, enfim. E eu acho que eu fico pensando em mim. Eu começo a dar aula e eu dei aula com 16 anos na freguesia do Ó, né? Mas eu tinha como referência o meu professor. Então, qualquer coisa que acontecesse comigo na academia, de alguém aparecer, eu sempre Sim, eu fiz isso. acionava o meu professor e ele Sim, fez me isso. orientava ou dizia, não, Besteira. Ele falou, Feche, não liga pra não. isso. Mas, né, não liga pra isso. Mas aí eu já fiquei, peraí, eu tô pulando dentro de um barco que tá furado, né? Não, e mesmo. querendo ou não, Tá também furado, tanto que não tinha- acabou, o logo sumiu. não tinha muita experiência de vida também, né? Era jovem pra saber até falar com a pessoa, tipo... Eu falei. Se fosse hoje, ô, quem é você que você chega aqui e vem falar, né? Acho que muda um pouco o diálogo também, né? De você se colocar, Jovem, verdade. né? Existe um termo no Kung Fu que fala assim, você só tem uma única oportunidade de ser um iniciante. Todas as outras coisas você tem 2 oportunidades. Você pode escrever uma música 2 vezes, um poema, fazer um trabalho, construir uma casa. Mas para ser iniciante, apenas uma. Quando você passa por aquilo e nunca mais... eu sou iniciante de novo. Mentira. Né? Então, eu fui iniciante. Eu respeitei ele, era o professor tal, né? Apesar de achar um absurdo, né? Em vez de ele me abraçar... te dá apoio, bem-vindo à Zona Leste, vamos crescer juntos. Mas isso pra mim não é tão importante, né? É só um passo. Isso aí foi só teve uma percussão de uma semana, assim. Pra mim foi até bom, né? Foi rápido assim, professor? Pra mim, foi muitos anos. Não interessa tanto agora mais isso. É curioso. Sim. Porque mostra a... Mas na nosso época não foi ambiente. tão curioso, né? Na época Na época foi um foi pouco... pesado, foi triste, né? Mas é bom porque me mostrou a realidade. Entendi. Mostrou que eu posso caminhar sozinho. Mas vocês acham que isso mudou bastante pra agora? Mudou, né?
É que antigamente as pessoas não sabem, tinha um negócio que chama Constituição. Né? Constituição Federal, né? Então, se o cara, por exemplo, o cara fala assim, olha, você precisa de certificado para abrir uma escola. Mentira. Todo mundo, quem não sabe isso, tem que saber. Você pode abrir qualquer escola de Kung Fu sem certificação, sem ser bem... Nada. Porque a nossa Constituição permite. É simples. É um CNPJ. Se você não abrir CNPJ, você está meio clandestino. Porém, mesmo quem tem CNPJ, não tem o alvará da prefeitura, também está clandestino. Então, assim, é tudo, né? Assim, o Brasil é tudo assim, né? Então, mas relacionado a essa coisa de fechar, abrir escola, é cômico. Mas mais pra frente a pessoa ainda foi em minha outra escola. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Caraca, ela me ligou e falou assim, você tá com meus alunos aí. Quantos anos depois do primeiro episódio? Uns pelo 98, 99. Poucos anos, 3 anos, 2 anos. Você já não tinha mais o logo da aí antiga? chamava-se Instituto Lohan. Ah, ok. Aí eu tinha um aluno dele e esse aluno gostava de treinar lá, vou ficar treinando aqui. Eu jovem, não quero saber de que... Hoje, se uma pessoa vai na minha escola, eu pergunto, por que você está aqui? Se for um aluno de vocês lá. Eu falo, por que você está aqui? Eu vou com maus olhos, ou vou falar assim, ele mandou vocês aqui. Eu não gosto de aluno que vem, eu vim lá de outra academia, eu não gosto disso. A não ser que seja uma academia que tem esse perfil já comercial 100%, então ele não pode exigir tradicionalismo, né? Não se importa com isso. Mas naquela época eu venho treinar, tô começando, pá. Aí o moleque tava lá treinando, aí ele falou, eu fiquei sabendo aí que o meu aluno tá aí, meu instrutor. Eu falei, não sei, é muito bom, tá treinando aqui. Tô ensinando ele. Ele falou, não, ele não pode. Quê? Como assim não pode? Não, porque ele tá me devendo um dinheiro. Ele treinava aqui e não pagava, mas ele te dava aula, né? Então ele pagava, né? Mas tudo bem. É um problema seu. Aqui, por enquanto, ele é um ótimo praticante. Não, mas é dois aí pra mim juntar o grupo de Coxu e quebrar a academia dos outros. Ô, louco, hein? Assim? Era assim. Assim. Mas Obra cai, né, Márcio? um membro de uma união, entendeu? Não é o cara ali da esquina. Aí eu falei, tá bom. Claro que não veio, né? Tá bom, que dia, que horas? Eu fiquei tão sem acreditar assim, eu falei, não, mas... Você quer brigar por causa de um aluno, né? Eu pensei, quantos alunos a gente tem, né? Eu pensei dentro de mim. E eu falei assim, louco pra brigar, né? Falei, bora, mano. Mas isso é um absurdo, tal. Veio um monte de pensamento, né? Esse tipo de coisa que a gente confrontava no início, antigamente, né? E onde era essa academia? Você já foi no Tatuapé ali. Já era no Tatuapé. Na Conselheiro Carrão. Né? Conselheiro Carrão. São coisas... Por que isso é importante hoje? Não é um rancor, um sentimentalismo do passado, mas porque tudo que existe hoje veio de ontem, né? Então o que temos hoje é um resultado de ontem. Então esse era o clima do Kung Fu. E dizem que é uma arte nobre, virtuosa, né? De Wudê. Esse papo furado aí, né? O papo mambo-jambo do caramba. São os mais covardes, ninguém quer combater, ninguém quer lutar. As pessoas não querem entrar em combate, não tem treinamento, não tem choque. A aula é uma aula lúdica. Entende? É tudo uma fantasia isso aqui. Uma fantasia. E a gente daqui a pouco tá dentro de caixões saindo barata. Você já viu o que acontece quando você abre um caixão? Não tem, você não tá só o ossinho que nem fez, tem baratas, milhares de baratas. E a gente passa uma vida inteira vivendo um negócio que... Sabe? E não tem nobridade, não tem. Eu estou afirmando isso, não existe nobridade. A nobridade está dentro do coração das pessoas. Porém, por algum motivo misterioso, da qual eu não estou atacando as pessoas. Eu estou falando que é o que acontece. Eu não sei por que nós, eu estou incluindo, nós não conseguimos emergir
O Wushu de dentro de nós. Não sei porquê. Né? Você estava falando de TikTok, né? O Kung Fu mundial para mim é o TikTok. Porque assim, o chinês, o TikTok lá na China, é o cara fazendo engenharia, a menina tocando, né, violino. O TikTok nosso é você dançando. Como foi isso aqui? Eles não pressionam a gente. Os instrutores não pressionam a gente como deveriam pressionar. Deixa a gente fazer qualquer coisa, qualquer parada. Aí eles vêm ainda, participam ainda, né? Muitos ainda participam. E a gente fica aqui, mas a paixão tá lá dentro. E os bons praticantes não conseguem contagiar os outros. Não existe não há patrocínio. Por exemplo, qualquer esporte, o nego o cara tá juntar dinheiro para viajar, isso é inadmissível. No jiu-jitsu, no muay thai. Fazer rifa. Não, isso é impensado. A marca vem lá e fala, não, vou te pagar para você ir lá, você podia... Entende? E a gente vive essa vida sem patrocínio, sem auxílio, sem uma verdadeira união, né? E quem perde somos nós. Essa é a minha... Mas eu acho que, professor, esse é um ponto bem polêmico, né? Bastante. Quer dizer, polêmico e ao mesmo tempo muito realista, e que a gente já falou bastante aqui disso, o quanto a gente vê hoje na dinâmica de boa parte das escolas, o Kung Fu está ficando conectado à performance, né? A execução dos Taolus, a prática em dupla mais de lutas combinadas, a prática em dupla mais de shofás, né? De aplicações ali para treinar os fundamentos do sistema. E essa coisa toda daquele combate mais livre, né, digamos assim, mais inesperado, que te coloca em contato quimicamente com um processamento químico ali, de você não saber o que o outro vai fazer, isso está ficando para o Sandá, né, Márcio? Me parece. O Sandá tá morrendo. Entendeu? O próprio Sandá tá morrendo. E aí, quando você vai recorta para o Sandá, você diminui o número de adeptos, né? Isso então, não é só marcialidade de combate. O próprio Wushu moderno, que uns gostam, outros não, mas não importa. Você precisa de performance, alta performance de treinamento. E também quase não existe mais. Como se o Kung Fu tradicional não precisasse treinar. É isso que eu acho mais... Não precisasse treinar o quê? É tradicional. Você pode fazer devagarinho aqui. Ok. Né? É muito engraçado isso. Não precisa ter performance também, né? Não precisa ter nível avançado, não precisa chute, não precisa ter... É tradicional. Então, assim, é uma coisa... E assim, eu estou falando isso, e eu não falo isso como assim, olha, eu tenho a solução. Compre o meu curso. Não, nem eu sei por que acontece isso. Mas eu acho que... Não sei por que isso acontece. Só voltando um pouquinho nesse papo, que eu acho um papo muito legal, sobre... carinhosamente chamado de treino porradeiro, né? Por exemplo, vou falar a minha percepção de antigamente. Eu sempre gostei. Mas tinha dia que eu não tava afim. Por exemplo, tinha dia que, sei lá, puta, eu não tô afim de... Quando você não tava afim, era o dia que você batia? Então, que você apanhava? não, era o dia que, tipo, eu dava migué. Migué no sentido assim, caramba, hoje vou ter que... Ai, caramba, de novo, botar a caneleira, por exemplo. Vou ter que... Putz, vai ter luta de novo. Caneleira cheirosa, né? Tinha dia que você não tava afim. Então, eu acho que a maior diferença de hoje é que eu acho que alguns professores têm uma abertura maior de ter uma escuta de um aluno. Porque se o aluno, tipo, não quiser lutar, por exemplo, ele vai só ficar treinando um Taolu ali. Sim. Né? Coisa que antigamente não tinha essa escuta, né? Primeiro que eu nem pedia para aprender técnica, né? Eu ia aprender quando o mestre queria ensinar. Né? A gente já nem tinha essa escuta. Então, acho que a maior diferença de hoje, nesse sentido, é que tem uma escuta melhor ali, né? Do que o aluno precisa, do que ele não precisa. Verdade. Né? Das necessidades, né? Duas coisas, isso que você falou. Número um, os professores do passado não quer dizer que eles estavam certos, só que no combate, na luta. Porque se esses combates eram efetivos, a gente hoje seria campeão. Esses combates eram apenas grosserias. A maioria dos locais eram lugar que você batia ali, né, de qualquer jeito, e não existia um cronograma de crescimento. Essa, né? Não tinha tática, né? Treino tático. Não tem ciência
Não tem ciência, né? Nem tradição. Era um negócio assim que o cara fazia do coração. Então, nem sempre, né, é adequado. Então, às vezes, ele não é que ele perguntava ou não, na minha visão. Ele simplesmente achava que o aluno era dele. Era uma propriedade. Propriedade. Isso não é a tradição, não diz isso. O Wushu, ele tem muitos campos de ação. Ele tem o Taolu sem combate, que é um exercício. É maravilhoso isso. Taolu medicinal, você faz ali, a pessoa vai desenvolver a saúde. Quem fala que o Kung Fu é só luta, infelizmente, ele está perdido, uma pessoa perdida dentro da arte do Wushu. Não é isso que eu estou falando, né? O Wushu, ele tem a esfera social, a esfera cultural, religiosa, a esfera técnica e a esfera de combate, né? E combate tanto real como de esportivo. São esferas diferentes. Agora, você precisa ver quem está, né? Você precisa ter aulas determinadas para cada grupo de pessoas. Mas o problema é que quase 100% das pessoas não querem mais. Então... Esse é um problema. E outra coisa, você jovem, se você só fizer o que você quer também, vai acontecer o que com você? É isso que eu ia só pro caminho perguntar. fácil. Isso que eu ia perguntar. Eu tenho Porém, uma o filha... mestre precisa ter flexibilidade. Falou, olha, ele hoje não tá bem. Isso. O Kung Fu permite que você pratique um Qigong, que você vai ler um livro. Porque o oposto também, né? Devagarinho ali, lógico. Se você põe ele com raiva pra lutar hoje, ele mata um aluno. Mata o companheiro. Tem isso. Aconteceu Mas alguma coisa. Ou se machuca. Mas esse é um assunto tão elementar que a gente nem tá falando sobre isso. Mas professor... Eu falo assim, que no modo geral está difícil de nós trabalhar. E se as federações não se organizarem, não fizerem promoções, não mudarem a cara do Wushu, no modo geral, a gente lá no futuro, se tudo é matemática e perspectiva, vai ficar inviabilizado de trabalhar. Uma gota caindo, daqui a pouco se transforma, né? Vai ser inviabilizado. Imagina daqui 10 anos, como é que vai fazer? Você vai querer ensinar a dar um soco, a pessoa vai chorar. Então, né? Agora, esse é o meu ponto. Imagina. Não pode. Esse é um pouco o meu ponto. Eu acho que a questão dos alunos não quererem é muito importante. A gente fala sempre disso aqui. Mas eu estava pensando, enquanto o senhor falava, sobre... Eu tenho uma filha de 9 anos. Eu não deixo ela fazer tudo o que ela quer. Sim. Às vezes ela faz obrigada. E ela depois entende... que foi bom pra ela. Exatamente. Então, será que a gente também não... Assim, a gente não, porque eu não sou professor, mas eu queria incluir só uma coisa nisso que o Rômulo trouxe. Eu não posso esquecer. Acho que de um lado tem a demanda que o aluno traz na linha do que o Márcio trouxe e do que você colocou, professor. Mas também acho que a gente tem que incluir nessa reflexão essa mudança dos professores nos dias atuais. Porque se essa dimensão, essa esfera, digamos assim, do Kung Fu, ou mesmo do Tai Chi, como combate, se ela está desaparecendo, não dá também para a gente pensar que é somente porque a demanda dos alunos... Porque os alunos não estão mais demandando isso, entendeu? Eu acho que tem a outra via também. Tem também o nosso papel enquanto professor, que a gente também está deixando de botar essa provocação, de trazer essa provocação. Ou de trazer essa esfera para o ambiente de aula também. Então, eu acho que não dá também para gente... Uma galinha não vira um cachorro de briga, né? Pois é. Então, é complicado. A galinha pode vir ser um galo, ainda vai tentar defender o território. Transformar uma pessoa, né, no que ela não é muito complicado. Porém, nós temos nossa responsabilidade. Sim. Né? A arte marcial a gente aprende. Sempre existe uma maneira de lutar. Mas o cara aponta a arma para sua cabeça, sim. Você pode escolher morrer de pé ou deitado, ajoelhado, pedindo perdão. Ou você morre para cima. É uma escolha. Né? Então, às vezes, você tem que ajoelhar com ser orgulhoso, você ajoelha porque o cara falou que vai matar uma pessoa que você ama. Então, você finge que você não quer morrer. Também é uma maneira de lutar. Né? Então, agora... Ele falou do filho dele, que ela não pode fazer tudo que ela quer. O que é a tradição? Toda escola de Kung Fu, você tem lá o mestre, aí o seu professor, né? Linhagem. O que é isso?
Isso aí não é um privilégio do Kung Fu. Isso aí é a humanidade. A árvore genealógica. Então, se você hoje não tem filhos, né, você está cortando uma linhagem de 5.000 anos. Você está extinguindo. Isso aí geneticamente. Agora, imagine a tradição humana. Se você fala assim, a criança, o jovem, ela pode escolher o que ela quer. Então você está pegando 5.000 anos de civilização e jogando no lixo. Joga no lixo tudo isso aqui. O importante é a liberdade de escolha. Danou-se. O moleque vai comer fezes, o moleque, entendeu? Exato. Ele vai crescer, vai falar um monte de ideia idiota, falando, filho, você precisa saber o que seu avô fazia, o que seu bisavô fazia. Nem todos, mas a maioria das coisas eram superiores. Existe, mesmo que não seja tão agradável, lá na frente existirá um motivo para ser daquele jeito. Lá na frente existirá esse motivo. Ó, aqui eu achava ruim, lá... Fazer Mapu, por exemplo, o cara fica lá. Uma criança fica na China porque o mestre mandou. Ele não fica porque ele vai ter mais shape na coxa, né? Tem esse caso. Agora, por outro lado, aqui no Ocidente a pessoa ela fortalece bem a vontade quando ela escolhe o que ela faz, né? Existe também uma virtude nisso. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Agora aí entra num grande dilema. Você vai viver sem alunos? Você vai viver com bastante aluno, mas uma certa... Essa é a grande escolha do caminho marcial. Dos dias atuais. Pra mim, porque assim, eu sempre respeitei Shaolin. Lá atrás, eu vi os vídeos e falei, eu quero ser esse treinamento duro, que é a cabeçada, não sei o quê. Mas os monges Shaolin saem de lá da China, vai ensinar em Los Angeles... E vai ensinar a criancinha a dar soquinho assim, porque ninguém quer treinar. Não é só a gente. Um guerreiro Shaolin, o cara treinou desde 7 anos, 5 anos. Duro. Aí ele não tem guerreiros, não tem homem. Lá nos Estados Unidos, não tem homem adulto praticando Shaolin. Não tem um cara que chega assim, eu quero praticar. Não, só molecadinha. Entendeu? E ele tem que ensinar num tchaco pra criança, que ele nem treinou direito. Entendeu? Mas não é nós aqui se virando, é um monge, um sacerdote. Esse aí não é um problema do Brasil. Esse é um problema de toda a arte marcial no Ocidente. Na Europa também é assim. Nos Estados Unidos é assim, é lógico. E aqui agora, como a gente vai fazer isso, né? Como mudar? Acho que essa é a maior pergunta de todas as nossas vidas. Nesse momento agora. Essa é a minha visão. Porque isso vai determinar nosso sucesso. Nossa riqueza. Muitos mestres aí, há anos atrás eram ricos. Hoje não tem mais ninguém. Porque o Kung Fu cresceu como capim. Cadê aqueles milhares de alunos desses mestres do passado? Que viviam se gabando que tinham um monte de mestres. Um monte de aluno, porque não houve raízes profundas, não houve um crescimento real da arte marcial, muita gente em quantidade, pouca qualidade, e aí você vê hoje o fruto de hoje. Cadê aquele... Teve um evento em 2002 que teve 15.000 pessoas no ginásio Ibirapuera. 15.000 pessoas de Kung Fu em um ginásio. Cadê essas pessoas? Evento que vocês sempre falam aqui, exatamente. Né? Como que chamava? Era o festival? O campeonato. Veio 2 monges. Não eram monges, eram aqueles monges guerreiros, né? Mas eles estavam lá. Tinha muita gente. Aparentemente, quem vinha de longe falou, isso aqui tem o futuro a crescer. Eu já duvidava, daí naquela época. Falei, por que esse menino tá treinando? Ele tá treinando e nem sabe por quê. Ele vai parar. Eu pensava isso já. Ele vai parar de treinar. Pra agora o cara ganha dinheiro, tem sucesso. Mas e daqui a 20 anos? Você vê aí a família Gracie, hoje são milionários. Milionário. O carro onde ele vai, é milhões, entende? Picape, o negócio andando, ele vai a Abu Dhabi, Estados Unidos. Tem nego que tá dando aula na China. Então, mas e a gente tá lá, fala, olha, tamo aqui fazer uma rifa pra competir. Professor, mas ao mesmo tempo a gente tem um número cada vez mais crescente de escolas de Kung Fu, né? Será? De escolas?
Eu não acho, não. Você falou 2002, né? Esse Pode evento. ter mais escola porque os professores são dedicados, mas e a quantidade de aluno? Aí, não sei. Estou falando achismo, se você realmente pode me conseguir. eu também não tenho certeza, mas- Quantidade e qualidade, não sei mensurar aqui. É o que eu acabei de falar. Mas a minha percepção é que de 2002 para cá, aumentou muito o número de escolas de Kung Fu. É que todo mundo viu que pode dar aula, né? Tem muita escola de Kung Fu. A gente conhece umas redes clássicas de Kung Fu, de escola de Kung Fu, pessoal do Verdade, Tuelifá, pessoal do Garra de Águia, pessoal também Verdade. do O pessoal Brigadeiro procurou na Louva-a-Deus, China treinar, entendeu? trazer mestres. Então, eu acho que aumentou. Agora, Sim. mensurar Se todas cresceu como essas esferas potencialmente, estão né? dentro das escolas, né? Todas essas esferas que você trouxe. Isso, de fato, a gente poderíamos fazer um censo sobre isso para mensurar isso. E se o aluno está lá há 10, 15, 20 anos, por exemplo, o Márcio tem aluno que está com ele há 15 anos. Não, mais. Só o Não, Marcos tem 20. Então, eu tô falando na média, Na média, os né? outros. Sim. E não é um, né? É tipo 10 alunos. Mas eu tenho uma. entendeu? Qual a relevância desses alunos? Perante ao mundo marcial? Essa é a minha pergunta. A gente tem Depende, como é que você vê relevância? Relevância não é o aluno bom para mim porque ele me dá o dinheiro. Então, mas é para relevante- o mundo do Wushu, para a propagação. Ele ensinando em outros lugares, ele indo para competição, Qual a relevância social dessa pessoa? Ele está contribuindo. Essa é a maior contabilidade que eu faço. Também tenho alunos antigos e tal. Mas a contabilidade que nós temos que fazer, é a minha visão, esse rapaz, ele treina há 15 anos Wushu. Wukong, artes, mas mais nobres artes da humanidade. Então ele tem que ser uma pessoa extremamente destacável da sociedade. Ele falou, esse cara é diferente. O que tem esse cara? Entendeu? Se entrar um vagabundo aqui, ele vai tapear o cara, vai expulsar o cara daqui. Se ele sabe ter um conhecimento literário superior, ele tem um bom shape de resistência, ele tem... Entende? É isso. Essa é a minha questão. E... Cara, isso é complicado para nós. Porque esse nível, esse cara sozinho, ele vai conseguir estruturar a arte muito mais profundamente do que 100 pessoas. É isso que isso falta para nós, né? Vocês aqui, por exemplo, olha aqui, não precisa de muitas escolas, uma escola aqui, ó, biblioteca, andares, mestres originais, cultura trazendo. Então é esse caminho, né? Mas isso também pode se aprofundar muito mais em outros caminhos, né? Claro. Mas esse tipo de caminho que eu penso, falo assim, esse cara, você vê um praticante de Wushu, olha a cara dele, do chinês. Olha o que esse cara, ele tem alguma coisa. Na China, se você fala, eu sou do Wushu, o cara, todo mundo já te venera na hora, Kung Fu, o cara te paga comida, não sei o quê. Aqui não, sério. Ele já fala assim, né? Essa é a nossa maldição, né? Você é do Kung Fu, sou, Maldição Bruce Lee. Né? Né? Porra. Essa é uma visão. Agora, são problemas, né? É claro, é apenas uma visão minha. A minha visão é que daqui a um tempo, professores podem... Como está tudo mais fácil de conseguir, então você tem um mestre original, uma tradição original. Porém, eu vou te falar uma coisa. Que adianta se você não consegue transmitir para 100, 200 alunos? É bom para nós. Para você, para nós. Olha, eu amo Kung Fu. Mas você consegue transmitir essa mesma tradição para 100, 200, 400 alunos? A gente não consegue. É uma aula bem... Esse é o grande problema, que a nossa capacidade de replicação da tradição é quase zero. E quando ela se multiplica, é de uma pompa, que o próprio Bruce Lee falava, né? A pessoa faz assim, né? O Bruce Lee criticava isso. Uma posição arrogante. Mas lá dentro não tem nada. É vazio, é só uma posição, né? Bruce Lee, não tem aquelas entrevistas do Bruce Lee? Aí a pessoa para assim, fala, mas o que tem lá dentro? Pouca coisa. Pouca coisa. E eu não estou falando dos outros, falo de mim, meus alunos. Um problema que eu estou familiarizado, porque eu vivo isso.
E olha que eu sou o cara que não tô nem aí, né? Minha aula, ó, vai fazer. Não adianta. Agora, professor, como é que você imagina que a gente deva atuar nas nossas escolas para, de fato, formar ou contribuir para a formação de alunos que possam atuar de forma relevante na sociedade? Boa pergunta. Porque eu estou entendendo que não tem a ver com participar de campeonato e ganhar. Vai perder aluno. Participar não tem a ver com isso. Vai Né? perder Então, os alunos. acho que seria legal te ouvir, do seu ponto de vista, o que é que você imagina que deveria ser feito, conectada à dimensão tradicional, para formar, de fato, pessoas que possam atuar nessa sociedade complexa que a gente vive, nessa perspectiva de transformação social mesmo, de relevância social. É, uma relevância. A pergunta sempre foi essa: qual a relevância, né, Isso, do Brasil isso. no mundo, nossa, no mundo? Se você morrer hoje, o que acontece? Né? Quantos sentiram sua falta, né? Tanto da sua persona como dos seus frutos técnicos e tudo. Então, assim, eu tenho duas questões. Se eu soubesse exatamente, eu não estaria falando isso. Eu faria quietinho, escondido e me destacaria. Mas aí e os outros? Você não ia Primeiro eu preciso propagar a palavra para os mas demais? primeiro eu precisaria ter sucesso para depois poder falar, olha, esse aqui é o caminho correto. Então agora o que eu posso então se eu não consigo um sucesso sozinho também, tão como eu gostaria, eu tenho sucesso. Eu não tenho o como eu gostaria, né? Como eu enxergo a arte marcial chinesa, né? Tanto uma da entrevista que o Bruce Lee deu, pouco tempo antes de morrer, ele falou: eu acredito que os chineses terão muitas surpresas por aí. Não sei se vocês já viram. Aí a entrevista se encerra, né? Coitado do Bruce Lee, né? Então, ele acreditava, né, na arte marcial chinesa, ele sabia que é muito denso. Então, assim, como não depende só de mim, porque eu não tenho esse sucesso, então eu imagino, talvez, vamos lá, falar um coletivo. Né? Coletivo seria, na minha visão, como os chineses fizeram. Associações, né, culturais, onde eles propagavam a definição da arte. Então, existiam apresentações, existiam palestras, existiam materiais culturais, existiam textos, e a pessoa pegava e falava assim, os alunos vinham, olha, eu quero consumir isso. Não sei se deram certo, mas eu acho que esse é o único caminho. Falou, como foi isso aqui? Isso aqui é muito interessante. Né? Mas na minha visão também, esse tipo de propaganda não é tão legal para chamar aluno para uma escola. Ao mesmo tempo, é um paradoxo. É quase a gente criar um pouco uma coisa meio... O que a gente tem no curso de medicina, ter um processo de formação que fosse quase para além de 1 hora de treino. Porque aí isso que você está dizendo não cabe uma academia. 1 hora de treino 2 vezes por semana e tudo mais. É tentar fazer as pessoas consumir o Kung Fu como se fosse uma diversão delas. Como a gente faz. Sabe, o cara pegar um livro, o cara assistir um vídeo. Quantos alunos assistem os vídeos ali? Antigamente, a gente pegava uma fita VHS, ficava lá assistindo. Hoje você liga o YouTube, tem todos os sistemas tradicionais. Ninguém tá nem aí. Então, realmente é um feito, assim... né? Tem que mostrar, eu acho que de alguma maneira, tem que mostrar uma efetividade marcial da arte marcial chinesa. Tanto em campeonatos, né? Legal, mas também como no que a gente tanto fala, nos comportamentos, na cultura, né? Propagar. Essa é a única visão minha, só que como propagar tem que ser de um jeito bem especial. Por exemplo, o que vocês fizeram ano passado na Argentina, o evento que vocês promoveram, né? Vocês juntaram ali alguns mestres muito importantes da tradição Shaolin, né? De toda a América Latina. De toda a América Latina. E me parece que foi um movimento, já que vai nessa linha de se juntarem, se associarem, se congregarem, pensando no fortalecimento da cultura Shaolin e na propagação dessa cultura para a América Latina. Não sei se esse é um bom exemplo do que você está falando. O Abade Xianxin, né, que é o líder do Templo Shaolin, ele pensou nisso. E os líderes principais, os instrutores-chefes,
eles falaram, a gente precisa criar uma coisa coesa mundial, porque existem muitos discípulos, estão espalhados, dispersos. Então a gente vai fazer a cada 3 anos, na antiga China, existia um abade que chama Fu Yu. Esse Fu Yu, ele foi um dos que catalogou os estilos de combate chineses dentro do templo Shaolin. Chamava guerreiros, esses guerreiros faziam, né, simpósios ali no templo. Então esse chamava, e era um exame também para os monges guerreiros, né, para a milícia Shaolin. Então se chamava Shaogong, né? É o exame de graduação. Então ele achou que poderia fazer uma recapitulação desse Shaogong no mundo inteiro. Então esse é um exemplo. Então ele juntou os discípulos do mundo inteiro em reuniões muito longas, foi muito bem pesado, né? E o objetivo era chamar todos os praticantes Shaolin, todos. Mas chamou discípulos vinculados ao templo Shaolin. A vários instrutores. Várias linhas, não só da linha dele. Da linha dele. Porque Shaolin é uma grande família, né? Grande. Dentro do Shaolin existem os estilos, os clãs, as linhagens. Tem as ramificações. Tem as ramificações. Então ele quer todos. Todos de Shaolin Kung Fu, né? Então, e começou-se esses eventos. Então iniciou-se na Ásia, aí depois África, América Latina, América do Norte, Europa, né? Aí esse ano tem um Mundial. Todos os vencedores desses campeonatos, né? Todos esses vencedores desses campeonatos vão se encontrar agora em julho, né? E vão também continuar com a formação técnica também, que chama de Tuanping. Tuanping é forçar e testar, né? Tuanping, forçar e testar. Esse exame é o campeonato e a graduação. E vai ter um grande simpósio também para pessoas que querem se formar em Shaolin, inclusive não só com discípulos, outras pessoas também. Se a pessoa quiser, né? E esse evento é o que vai ser na Bolívia? Não, esse evento vai ser dentro do templo Shaolin. Ah, ok. Dentro do templo Shaolin. Shaolin Games Mundial. E, professor, sobre essa coisa do que o Márcio até falou das ramificações, queria que você falasse um pouco pra gente, porque recentemente nós conversamos aqui, tem até um episódio com o professor Gutenberg Lins, que também ensina Shaolin, e aí ficou esse entendimento pra gente de que tem essas ramificações. Sim. Eu queria que você trouxesse pra gente, por exemplo, isso. Atualmente, lá na China, lá no templo Shaolin, quem é que está à frente dos ensinamentos lá no templo? Por exemplo, o seu Shifu Shidayan está no templo ou já está vivendo fora do templo? Ele mora no templo. Ele não vive sem o templo. É assim, foi um instrutor aqui, uma das entrevistas até, acho que era Shaolin do Norte, ele fazia um monte de artes marciais. Esqueci. Acho que o Vinícius, não me será? lembro o nome. E ele exemplificou legal. Ele falou que existem linhas, né? Grandes linhas com os estilos dentro, não era? E esses estilos têm as linhagens de mestres diferentes. O Shaolin é isso. O Shaolin é uma grande linha, só que dentro dele mesmo, né? Uma grande linha chamada Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu é o Kung Fu que veio de Shaolin. Mais tanto. Aí, desse Shaolin Kung Fu, durante todos os séculos, ocorreram absorções de todos os sistemas de luta chineses. Então, só que as pessoas iam embora de Shaolin e montavam apenas um sistema de Kung Fu, aperfeiçoavam um estilo. Só que ele deixava o conhecimento ali dentro do templo. E então todos os monges podiam praticar esse conhecimento no mosteiro. Aí depois se você ler todos os textos, né? Você vê vários caminhos, é muito rico, né? Então, aí se resume no seguinte: no templo Shaolin atualmente, você tem quatro grandes sagões: norte, sul, leste e oeste. E fora desses 4 sagões, você tinha os subestilos que saíam do templo Shaolin e ficaram sendo estilos seculares, como o Shaolin Norte,
Pei Shaolin, né? E esse Shaolin Norte ele só foi chamado de Pei Shaolin no Sul. Porque lá na China não tinha porque ser Pei Shaolin, a gente tá em Norte. Não tem que falar, é muito redundante. Mas esse estilo do Shaolin Norte, o Guruzon, ele é um Shaolin, uma ramificação, um primo de Shaolin. Agora o estilo Shaolin Chuan, aí tem esses quatro grandes pátios, né? 2 deles já desapareceu já. Então existem dois sagões, é o Sagão Sul e o Sagão Norte. E atualmente, já até pra gente que foi lá recentemente, e até pra quem assistiu o vídeo também, aquele espaço que tá aberto pra visitação ali, Vamos lá. ali, Episódios 136 e 138. aquele espaço que tá aberto pra visitação, Ali é pra inglês ver. ali não acontece treinamento. Você tem 2 Shaolins. Ah. Todo mundo fala assim, Shaolin é uma Disneylândia. Tem esse... Porque lá não ensina mais Kung Fu, então você não é discípulo. Você acabou de afirmar, você não é discípulo Shaolin, você é um turista. Porque você foi, olhou... Porque ao redor do Shaolin tem corredores secretos, Sim, sim. né? E fora desses corredores secretos, onde os monges não passam ali pelo meio. A primeira vez que a gente foi, a gente tentou entrar num... Eles falaram não. Então, eles não deixam. Não, falaram aqui não. Então você caminha, e nesses corredores secretos, existem 2 câmeras secretas. Você lembra que eu conversei com um monge que ele veio conversar comigo? Tinha um monge sentado num canto meio isolado. É isso, meio que Lembra disso? fazendo um bloqueio O ali. monge não aguenta mais o turismo. Tá de saco Não, ele cheio. tava lá isolado, assim. É. E eu sentei do lado dele. Eu falei, vou sentar ali, né? Vamos ver se eu consigo alguma coisa. E eu tava com uma outra camiseta. É. Só que tava escrito Louva-a-Deus tradicional de Taiwan, né? Aí ele fez assim. Por que você tá com essa camiseta? Foi tipo assim, lembra? Oi, chama. Eu falei, por que você tá usando isso? Aí eu Vim em mandarim? Aí eu falei, não, porque o meu Shifu é de Taiwan. Aí ele, bom, só fez, muito bom. E ficou quieto. Aí ele falou, perguntou, tipo, qual linhagem que era de Louva-a-Deus, estava escrito Louva-a-Deus. Aí eu falei, ele, muito bom. Só ficou quieto. Não falou mais nada. Shaolin tem 300 monges. Apenas 100 praticam Kung Fu. Aproximadamente. A maioria são monges budistas. Então, você vê o cara lá sentado, ele não sabe de nada. Ele é só um monge budista. Ou ele pode ser um monge guerreiro. É imperceptível, às vezes, se ele for um pouco mais velho. Os jovens, você sabe na hora. Mas o guerreiro também pratica o budismo? Todos são monges. Não sei Todos se são ele é budistas. guerreiro, mas o bicho era sarado. Ah, ele era então, sarado. então é. Não. Pô, Shaolin é um monge. Então, todos os monges precisam fazer os rituais matinais, aquelas coisas todas. É um padre. Né? O problema do budismo... Problema não. A curiosidade do budismo é que o budismo permite que seja mais anárquico o seminário budista. Então, você pode avançar como grande conhecedor do budismo ou só simplesmente se converter como monge, não estudar. Aqui na América Latina existe um monge Shaolin. Um monge. Ele é peruano. Monge mesmo, né? Ele é celibatário e tal. E na Europa tem 2 ou 3 monges europeus. E eles não sabem os sutras em chinês, não sabem nada. Então você é monge mesmo. Agora, nas escolas ao redor, você tem o chamado monge guerreiro, digamos assim. Esse monge guerreiro, esses monges que vieram para o Brasil, sempre vieram para o Brasil. Com o pessoal do Liam Kay, falou de uma maneira bem legal, inclusive. Mas eles são monges guerreiros, nem todos são sacerdotes. E as escolas ao redor permitem assim, enquanto você morar aqui, crescer aqui, você vive como monge. Porém, você não pode fazer casamentos, você não pode fazer enterro, você tem E o que a gente internato de monge, você não é sacerdote. Oi? Mas o que a gente tem lá em Danfen, a gente tem o templo e a escola principal anexada ao templo. E tem naquela avenida principal Lá um embaixo. monte de escola. Isso. Essas escolas que funcionam fora desse complexo do templo são escolas de... Shaolin, todos Shaolin. Toda Shaolin, Shaolin Kung Fu. Muitos são do monges. de monges que estão no Por exemplo, templo. o Xideyang tinha escola Tinha lá. uma escola lá. Tinha uma escola lá. Entendi. Né? Foi fechado pelo governo. Esse negócio que o governo não influencia sim. Né? O governo fechou a escola dele, deu 4 dias para ele fechar. por algum motivo específico? Sem motivo? Tim, tim.
Em Shaolin, em 2017, começou um programa na cidade de Danfang, né? É interessante isso. O livre comércio, ele fez Danfang ficar milionário. A Shaolin Utopia, né? Kung Fu City, né? Eles falam Kung Fu City. Não, e as escolas Shaolin são gigantes. As escolas são gigantes. Então era o livre A comércio. gente não passou, infelizmente, nessa rua. Tem que descer. Só que aí o budismo começou a se propagar muito profundamente. Aí a partir de 2017, 2018, o governo chegou nessas grandes faculdades. Agora, já entendi o porquê. Né? O governo chegou nessas grandes faculdades, tipo, grandes escolas. Aí você tem lá, tá, amor, Aham. tira. É a questão da religião, Sim, né? tira. Tem Guanyin? Tira. O que você vai colocar? Coloca Wushu, coloca Shaolin, papapá. Você não pode mais propagar em grandes instituições governamentais. Nas pequenas escolas, pode. E a escola do Xideyang ficava No meio do caminho. Grande demais para ser uma pequena, mas não tão grande. Exatamente. Então isso aconteceu. Então, né? Então, assim, como o sucesso da China, então eu dou o braço a torcer, eu fico um pouco aqui, vamos ver se eles estão certos, se eles estão errados. Porém, né? Como diz os árabes, né? Acredita em Deus, mas amarre sua cabrita, né? Então, fique esperto. Eu fico esperto. Então, ao redor do Templo Shaolin existiam pequenas cidades também. Essas cidades foram demolidas. Agora em 2020, 2019, demolidas. Não, mudou tudo. A gente foi agora... Aí os montes ficam lá, né? Fica triste, vai fazer o quê? Né? Tem uma vida boa lá, né? Mas não era como era antes. Tem uma deliberação que vem do governo. Lá em Chandigarh também. A escola do mestre Chen Bin, a primeira escola dele, parte da escola foi destruída porque tinha um projeto do governo de construir, dentro dessa reurbanização da vila, construir um morro, assim, meio que uma montanha. Fizeram todo um paisagismo. Aquela montanha lá, aquele morrinho do final da rua? E parte da escola do mestre Chen Bin teve que ser destruída. Tinha uma parte ali. E aí, como contrapartida, construiu uma escola depois desse morro. Uma escola gigante. Não, mas o governo tem bons motivos e às vezes não tão bons. Mas assim, quando eu tava lá e eu vi a escola sendo destruída, eu falei, ficou mal. Caraca, estão destruindo a escola. É assim, parte da escola, né? Não a escola inteira, mas tem esse... Mas aí estão aqueles instrutores de Danfang, muitos são monges guerreiros. Vinculados ao templo. Sim, o Xideyang é de uma linhagem de um mestre, Shisushi. Então, esse Shisushi teve milhares de discípulos. Então, ele é o mais famoso. Todo o conhecimento do passado, 2002... Todas essas coisas vieram desse Shisushi, os principais instrutores. Eles abriram essas escolas. Enquanto que o abade Xiongxin, que é o abade atual, é de uma outra linhagem, do mestre Shi Shinzen. Então eles ficaram responsáveis pela organização dentro do mosteiro. Agora, quando você menciona na sua bio 32ª geração... Sim. Essa atribuição 32ª pega todos os ramos? Ou pega só o ramo que vem do Xideyang? Todos os ramos. Todos os ramos. Não são linhagens paralelas. Ok, não, isso. É isso que eu queria... Quando eu falei Abade Fuyu, lembra que eu falei do Abade Fuyu, que é Sim. ele compilou os estilos. Ele não fez só isso, como ele criou um poema da linhagem Shaolin, né? Um poema de transmissão, onde você se torna discípulo Shaolin. Ele criou as marcas do incenso, Sim. né? E ele criou nomes tradicionais. Esses nomes, eles são 30 nomes que quando termina tem que reiniciar de novo. Ah, ok. Então, por exemplo, o meu nome é Xin. Desculpa. Né? Só pôr na tomada, Romulo. O nome de Xideyang é De. Ah, ok. Aí o nome do mestre dele é Su. Todos os discípulos chamam Su. Aí chama De. Aí depois da minha linhagem, Xin. Aí depois, Kuei. E assim vai. Então, assim, é uma linhagem imortal. Que imortal. Fantástico isso. Entende?
E eu acho que isso acontece também em Tianjiagou, também, com a linhagem. É um jeito bem tradicional de você atribuir. Né? Você e recebe o nome, né? O nome da família. E você vai criando. Exatamente. Digamos Só que assim, Shaolin, seu tamanho. nem sempre esse nome está ligado ao Kung Fu. Você pode ser só um budista. Agora, professor, outra coisa, a gente está quase caminhando aqui pro final. Sim. Nós subimos lá, fizemos acho que é a 4ª vez que eu subo lá. Importante falar mais disso. A escadaria lá para chegar até a caverna de Tamô e até para chegar aquela parte mais alta que tem a grande escultura. Eu percebi dessa vez que o acesso, não a escadaria, tá? A escadaria continua igual. Mas antes de chegar na escadaria, fizeram uma boa pavimentação ali para usar esses carrinhos meios de golfe, para que as pessoas que têm dificuldade de locomoção consigam chegar mais perto. China está sempre em obra. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte: existe muita discussão e muito pode fazer as perguntas pesadas. muito questionamento em relação a não foi Tamô, não foi, Bodhidharma não trouxe o Kung Fu. Nem sabe se ele ficou na caverna. Nem sabe se ele ficou na caverna, não sei o que lá, enfim. A gente que está há muito tempo envolvido com Kung Fu, a gente já leu de tudo. Já leu que sim, já leu que não. E acho que seria legal você trazer um pouco Quando a sua você visão. foi lá, você sentiu, não sentiu? Claro. Vamos lá. Existe Todas as vezes que eu fui. E a primeira vez que nós fomos, a gente conseguiu entrar Na caverna. na caverna porque não tinha. Absurdo aquilo. Dessa vez tinha uma Eu passei monja. noite ali, já. Eu vou falar uma coisa. Se secretamente. Tamô não teve ali, quem ficou ali tinha uma Alguém energia ficou muito... ali. Ou se ele não ficou ali, ele voltou e tá ali, Só, enfim. Vamos lá, eu vou explicar um negócio pra vocês. Existe no mundo atual, moderno agora, mesmo na China, no mundo moderno, existe um negócio chamado materialismo histórico. Isso é uma doença. Tá? Porque parece que mantém todo mundo muito racional. Né? Olha, sou racional. O ser humano não é racional. Quando você deita à noite e sonha, não é racional. Né? É racional para você ter a engenharia. Você faz esses prédios, você faz a tecnologia disso aqui, mas a nossa mente não é racional. Né? Tem até aquele filme, o Duna, agora que saiu, né? O primeiro Duna e o segundo. No primeiro ele abre assim, sonhos são o mundo, o submundo comunicando com você. Então esse materialismo histórico, ele retirou a humanidade das coisas, as tradições. Então às vezes eu vejo muito professor se contradizer aqui, falando assim, não, veja, as tradições do Kung Fu, mas ó, isso aí é tudo superstição. Cacete. Né? Peraí, meu filho, você precisa... Entende? Quando a gente fala de ciência básica, eletrostática, aí você tem que ser técnico ali. Mas o ser humano não é isso. O ser humano viveu sem ciência. De 100 anos atrás, 10 mil anos. Sem a ciência muito sofisticada. Então, por isso que as pessoas gostam, caíram nessa armadilha, né? De você, não, isso aqui não existe, não há comprovações, papapá. Então, o que acontece? A tradição é de boca a boca, né? Você vai se transmitindo. Então, quando você vai para Israel, por exemplo, você vê lá o local onde Jesus sangrou sangue, suou sangue. Você vai para os lugares. Quando você chega lá, você fala, peraí, tem alguma coisa aqui. A mesma coisa de Bodhidharma. Se uma pessoa fala Bodhidharma, o que o cara fala quando ele afirma que Bodhidharma não ensinou Kung Fu, que ele ia fazer um kati? É isso, só pode você pensar aí. Bodhidharma vai fazer um kati aqui. Ele fez assim. Veja, pessoal. É 400... no ano 530. No ano 530, dinastia Tang. Entende? As brumas do templo, isso é muito atrás. Então, o que a tradição diz o seguinte: os próprios monges Shaolin falam, Bodhidharma, ele trouxe a tradição guerreira do Kalari Payato. Isso é importante. Muito Chamávamos de Vajramust, a linha budista. O budismo ele foi indiano durante muito tempo, até o hinduísmo tentar banir o budismo, e depois o Islã finalizou o budismo, né? O budismo, quando ele tentou se propagar, ele não veio para a China. Ele foi para Afeganistão, ele tentou subir, né? Mais para frente, quando não conseguiu, ele foi para a Índia.
Então o Bodhidharma, ele é da linhagem de Mahayana, que é a expansão, né? Então ele veio para a China, ele é um príncipe, ele é descendente dos arianos, ele tinha um olho azul, os chineses chamavam Bodhidharma de demônio de olhos azuis. Então um cara preto, né? Ele é um Drávida, mestiço de Drávida com ariano. Imagina, um cara preto, sabe esses indianos preto mesmo? Só que ele tinha a linhagem real dos arianos, que vieram da Rússia ali, do Irã, que invadiram a Índia, e ele tinha olho azul. Então imagina, ele chegou ali, isso foi marcado pelo próprio imperador. Existem registros históricos, textos tradicionais falam, o mestre Dharma, o Tamo, ensinou boxe. Tem alguns registros, pequenos trechos, está na pedra do templo Shaolin também, escondido na mão, né? Então, essas coisas. Agora é a tradição. O que ele ensinou? Ele ensinou o seguinte: quando o templo Shaolin em 495 foi construído não por um monge Mahayana, mas por um monge Theravada. E esse monge Theravada era um especialista em línguas. Ele chegou ali, montou o primeiro saguão do templo para a tradução de sutras. Esse saguão não existe mais, é só uma plataforma. Essa plataforma se chama Orvalho Doce. Plataforma do Orvalho, dá pra gente ir visitar. Traduzido de hindu para chinês. Hindu, do sânscrito. Do sânscrito, desculpa. Talvez do Pali, né? Os Theravadas sabiam Pali. Para o chinês. Então ele é um linguista, ele passou anos da vida dele. Imagina, como monges beneditinos, né? Uhum. Hoje você pega um livro assim, isso aqui é merda. Meu, pra você pegar um livro na sua mão, você tinha que estar lá. Aí ele traduzia. Só que aí os monges não se aperfeiçoaram na verdade do budismo, que é a meditação dhyana, que é a mente alerta. Presta atenção que eu vou falar, é muito importante isso. Aí, né, dhyana significa atenção plena, não mais nada, dhyana. Então, quando o Bodhidharma chegou no templo Shaolin, existiam 2 discípulos de Batuo, né? Que é Buda, esqueci o nome dele em indiano. Então esse monge, 2 guerreiros Shaolins, monges, já sabiam Kung Fu. Já sabiam Kung Fu, 2, Shenzhen e tinha um outro lá. Um deles depois virou abade. Quando o Bodhidharma, o discípulo de Bodhidharma tradicionalmente arrancou o braço, um desses discípulos de Batuo era abade já. E eram guerreiros Kung Fu, não indiano. Então o Bodhidharma chegou, trouxe a tradição do Kalari, mas ele estava nem aí para Kalari. Ele falou assim: eu vou te ensinar o Zen. Sentem em meditação. Tudo que vocês estão falando, os sutras, cestos, se vocês não dominarem o dhyana, não vai adiantar. Então, ele viu que os caras tudo quieto, né? E ele ficou frustrado, ele falou, não é a hora. Frustrado, né? Um patriarca não ficaria frustrado, não é a descrição. Ele foi até a caverna. E muita gente acha que ele ficou imóvel. A gente não sabe. Sabemos que ficou 9 anos na caverna. Ele ficou em isolamento. Protegendo a caverna, existia um séquito de discípulos. Um deles era o Huikan, daquele que arrancou o próprio braço. É uma analogia. Arrancar o braço significa qual o preço que você vai pagar. Uhum. Todos nós pagamos preço. Olha essa estrutura dessa escola. Tenho certeza, sem conhecer vocês, que o preço é caro. Ou foi caro e será caro. Correto? É difícil. Será, Márcio? Cara? É difícil. Difícil, pô. Ele já matou aqui. Já sabe. Não fala sobre isso, não, senão a gente chora. É difícil. É o braço de Huikan, né? Então, ele foi até a caverna. Quando ele retornou, ele falou, vocês não vão aprender budismo, vocês vão aprender artes de combate. Certo? E aí, da tradição, existia exercício de Qigong. O próprio Shideang me disse, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Falou, você faz exercícios, entende? Antes da meditação. Isso é o embrião, é a ameba do Kung Fu. Aí você fala, mas os discípulos de Batu já sabiam o Wushu. O Wushu é muito antigo, antes de Shaolin. Verdade. A técnica marcial, o Wukong, é mais antiga que Shaolin. Porém, o maior segredo do Kung Fu, não do templo Shaolin, do Kung Fu, toda a arte marcial, que vai incluir o Japão, Bushido, Muay Thai, Taekwondo, não é a técnica marcial. A técnica marcial existia em Roma, existia no Egito, existia em toda civilização antiga tem artes marciais. Uhum.
O que As nossas aqui também. qualquer civilização humana terá guerra. Certo? Então, o segredo do Kung Fu, né, todo, que veio de Shaolin, é a transmissão da linhagem lá atrás, que existe uma coisa a mais do que apenas a arte marcial, que a gente fala todo dia. Esse é o segredo do Kung Fu. Entende? Então, e essa linhagem vem de lá de Siddhartha Gautama, que o Bodhidharma trouxe. Então, quando os monges aí aprenderam Kung Fu para saúde, para defender o templo, em milícias, sim, outros guerreiros continuaram. Os praticantes de Kung Fu viram: olha, não é só lutar, existe o Dharma, existe. E em chinês eles mudaram, né? Mixou o taoísmo, se colocou Fó, né? O Dharma, né? O Tao. Então, assim, não é apenas Kung Fu. Então, isso se mixou em todos os sistemas de arte marcial. E esses sistemas se espalharam por toda a Ásia. Aí a pessoa fala: mas existia Kung Fu antes de Shaolin. Me fala um estilo. Aí o cara vai falar: só isso, ó. Não consegue falar outro sistema de Kung Fu antes de Shaolin. Porque antigamente não existiam linhagens, existiam artes de guerra dos exércitos. Sim, Mas e até as nomenclaturas não eram se essas perderam. que a gente- Essas famílias antigas militares Mesmo se o perderam. Tai Chi Chuan, enfim, não era Tai Chi Chuan. Tai não Chi é uma ele veio originalmente, duas origens, tecnicamente de Shaolin e divinamente de Shang Zanfan, que veio de uma inspiração divina do taoísmo. Então, o Kung Fu sem o misticismo, meu filho, você vai perder. Você vai perder. Você vai perder, porque pra que você tá praticando Kung Fu? Aí fala, pra saúde, mas aí eu consigo saúde em qualquer lugar. Eu consigo fazer uma natação, eu consigo, se eu fizer um box ali, uma Smart Fit, eu vou ter saúde. Qual é o segredo do Kung Fu? Existe um misticismo por trás, que você pode ser religioso, não importa. Existe uma tradição, nós chamamos de tradição. E isso veio de Buda. Porém, os chineses falam que veio de Lao Tse, né? Porque Lao Tse, quando foi embora, montado no touro, dizem a tradição que ele foi até a Índia. São tradições. É verdade? Não é verdade? Não importa. O importante é qual o valor para nós, na nossa mente. Quando isso chega na nossa mente, isso ilumina tudo. Agora vem o materialismo histórico que fala: não, veja, aconteceu isso. O cara quer registrar o passado. Passo a passo. Impossível. Impossível isso, porque a gente não sabe nem nós o que você fez ano passado. Você lembra? Passo a passo, a gente não lembra. A gente tem uma ideia branda. Aí fica apenas nossa experiência intuitiva do passado, carregada no coração, onde nós transmitimos para os nossos filhos, como você falou, onde nós transmitimos aqui para as paredes e fica registrado aqui. E isso é o Shaolin Kung Fu. E outra, quem ataca o Shaolin Kung Fu desenvolve um destino muito infeliz, marcial, porque é um local de compaixão, é um local de amor, né, dos monges, é um local de sofrimento. Em 1924 o templo foi destruído pelos senhores da guerra. Então, veja, por que a pessoa faz isso? Realmente, eu sinto muito por essa pessoa, né? E não se esqueça, o Brasil é o país com menos praticantes de Shaolin no mundo inteiro. A América Latina inteira, para o curso de Duanping vieram 300 instrutores. Somente eu e mais um rapaz do Brasil, meus instrutores. Então, assim, o Shaolin é um deserto. O Brasil é um deserto em Shaolin Kung Fu. Então fica o convite aí, tá? Para você aí, aspirante. Professor, acho que temos um belo episódio aqui. Bom final, né? Um bom final. Estamos agora com a propagação do Duanping System, que é o sistema do templo Shaolin. No Brasil foi incumbido pelo Abade de transmitir esse Duanping, e você pode virar um membro do templo Shaolin diretamente fazendo o curso de Duanping. O Abade quer abrir o Shaolin. Você faz o curso de Duanping, aprende uma forma, duas formas, você já pode montar ali a unidade Shaolin dentro da linhagem Shaolin. É bem simples, né? Depois você, quando for para o templo Shaolin, você vai ser reconhecido como um aluno, próxima vez, qualquer pessoa que tem interesse, claro, né? Então esse é o Duanping System, é o sistema das formas milenares que são ensinadas da maneira, né, tradicional. E agora em junho vai ter a segunda
O segundo dia desse do Esse é aberto para aberto qualquer para pessoa. qualquer pessoa. Tem que ser praticante? Qualquer pessoa que ame o que quer, que tem uma intuição dentro dele, com Shaolin. Quando nós ouvimos Shaolin, as pessoas do passado falam, não, meu estilo é tradicional Shaolin, aí à noite vai dormir pensando em Shaolin. Entendeu? Isso é uma ingratidão. Assim. É muito no cara, não, porque Shaolin é falso, meu Shaolin, meu mestre é verdadeiro. Aí quando põe a cabeça no travesseiro, sonha com o Shaolin, né? Com as montanhas de Shaolin e tudo mais. Ninguém é proibido, não, a praticar o Shaolin. Muito bem, então fica esse convite aí. Com esse convite a gente encerra o episódio. Eu fiquei aqui com mais perguntas, viu, professor? Talvez a gente tenha que gravar um outro episódio. Porque eu fiquei pensando também em outras... Nem falamos das festas, né? Nem falamos das festas, enfim. Tem um instrumento. Tem um instrumento. Tem ali o... Aqui, ó. Ganhamos Peraí. presentes Vamos aqui. pegar, vamos Presente aí. Não, por mostrar, favor. vamos mostrar aqui, peraí. Tem aí uma Segura aqui, única Rômulo, escola, segura aqui, acho Rômulo. que tem uma chala de chá verdadeiro. Não é? Se tiver outra aí, desculpa. Exatamente. Né? Ó, que bonito. Ganhamos presentes aqui. Aqui, ó, vou Tá mostrar. ponta a cabeça. Isso aí me lembra. Agora tá de lado. Tá de lado agora. Eu Aê, tô vendo, tô poor. aqui, ó. E ó que lindo esse Por aqui chá. também. Presente. Aqui também tá. Uau, hein? Vocês conhecem. Lindo esse chá. Por chá é Tá, um... eu não tô vendo ali, tá? Belíssimo tá chá. ótimo. Muito obrigado, professor, pelos presentes. Obrigado, Muito obrigado. pelo episódio aqui, pela gravação. Se você gostou, deixa comentário, curta. Cleo. Pix aqui aparecendo. E perguntas. Quem quiser, vem experimentar o chá. Isso. Pode vir experimentar o chá. Venho treinar aqui. Venho treinar na Tom Lai e Shaoshan aqui. E Higienópolis aqui. Não é Santa Cecília, é Higienópolis. Santa Cecília. Vila Buarque, né, Márcio? Venho treinar. Então é isso, gente. Muito obrigado. obrigado. E Sifu, tem outra coisa. Em breve, Sifu Ted Lai Ah, é? aqui no Brasil. falar o principal. Não. Lembrei disso agora. Sifu Ted Lai é o cara mais livre, mais mente aberta que você conhece em Kung Fu. Ele fala, quer ser discípulo, você faz esse pai si e começa a treinar. Pronto. Esse é o Kung Fu. Né? Então, teremos a visita dele aqui em São Paulo, em Campinas, com o meu Xixion Roberto Cefas, no Templo Lohan, dia 11 de maio. Teremos um festival de Kung Fu em homenagem ao Kung Fu, não a ele. Ele pediu, falou, precisa trazer irmãos do Kung Fu, né? Conto com... Vocês precisam estar lá, por favor. E essa união, né? Não é para fazer o curso, claro, se você quiser fazer o curso, ótimo. O dinheiro vai todo para ele, traga em dólar. Eu não pegarei o dinheiro. Mas venho para o Kung Fu Corner, né? Que é aquele grupo que se junta. É isso que nós temos que fazer no Brasil, juntar todo mundo, linhagens originais, né, verdadeiras, que vêm da China, muito esforço aqui. Nós continuarmos esse estilo, é um hercúleo. Então, é importante que nós nos unirmos, mas não num dia especial, tá? Uma coisa corriqueira, mundana, todos os dias, assim, de uma maneira. Muito bem, muito Tomar bem. um chá, né, gelado, nem sempre quente. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Venham Valeu. aqui, assistam aqui, porque, meu, é o único podcast. O podcast tinha que fazer umas lives de 4, 5 horas, tipo o Flow, 7 horas, hein? É legal, Cara hein? no meio e fala. Ia ser legal. Patrocínios. A gente pode... a gente pode fazer Loja de uma whey, live. Whey, É, creatina. boa. Eu tô tomando a creatinazinha. Dá tudo- Patrocínio, meu. Pessoal da bike, né, Márcio? Isso. Então. Pessoal da bike pô. aí, patrocina Não, porque daí a nós. gente pega e faz um... O Alon precisa patrocinar. Não patrocina nenhuma atleta. Isso, hein, Alon? O que tá acontecendo, hein, Alon? Então é isso, gente. Muito Valeu. obrigado. Obrigado.